Olá a todos! No último vídeo sobre classe AB eu disse que nós iríamos estudar sobre amplificadores classe AB mais elaborados. Esse aqui é um outro amplificador classe AB mais elaborado que aquele primeiro que eu fiz no vídeo que vocês viram lá. Esse aqui não fui eu que projetei, isso aqui eu estou pegando daquele professor Newton C. Braga de uma revista de 1987. Então isso é um amplificador com saída Darlington, que ele fornece 42 watts de potência RMS numa carga de 8 ohms, com uma alimentação de 60 volts. Logo você verifica os saídas, que são Darlington, TIP 122, TIP 127, o amplificador de tensão é o BC 640, o amplificador de corrente é o BC 547 e o amplificador de entrada em classe A é o BC 547 também. Ele é um amplificador bom para nós estudarmos, para entendermos essa forma de amplificação, saída a capacitor, Claro, você está vendo que a fonte não é uma fonte simétrica, é fonte simples, é positivo e negativo apenas. E nós vamos examiná-lo agora, Quando a gente estuda um aparelho assim, que trabalha com duas formas de energia, na verdade é uma só que se comporta de duas maneiras diferentes, que é a energia elétrica, nós precisamos analisá-lo dentro do contexto DC e também do contexto AC. Inicialmente nós vamos examinar a corrente de polarização de todos esses transistores aí, porque todos eles têm que estar com a sua corrente quiescente, todos eles têm que estar na posição de espera, já preparado para receber o sinal. Isso se faz com a corrente de polarização, deixando os transistores aptos para trabalharem como amplificadores. Iniciando aqui pelo Q6, esse BC547 vem aqui, se você prestar atenção, ele está polarizado com resistor de 1K8 e também com resistor. Vamos examinar esses dois resistores aqui como se fosse um só. Aqui um de 82K e outro do 39K. Vamos interpretar como se fosse um único resistor de 120K. Então, um resistor de 120K, um resistor de 150K por terra. Então, um vai para alimentação, outro vai para terra. Propósito de estabelecer uma zona de equilíbrio aqui nessa base, tá bom? Então vamos percorrer o caminho da corrente quiescente, da corrente de polarização nesse transistor. Por onde é que percorre a corrente? Olha. Ela vem pelo resistor, passa pelo transistor, percorre esse caminho aqui, passa por esse resistor, percorre esse caminho, passa pelo outro resistor, passa pelo transistor e se finaliza aqui no GND. Então esse é o percurso da corrente de polarização do transistor em classe A, o transistor de entrada, esse Q6 aqui é o primeiro transistor que vai receber o sinal. Vamos agora ver a corrente de polarização do Q5, o BC640, esse PNP aqui. O percurso da corrente é esse, olha. Sai daqui, entra no emissor, sai no coletor, passa pelos diodos, passa por esse transistor, passa pelo resistor e se acaba aqui no GND. Então nós estamos entendendo a corrente DC que vai ficar neles, independente de ter sinal ou não nele. Os saídas, a coisa é bem fácil, Coletor, emissor, emissor e coletor até chegar ao terra. Então você entendeu aqui como é que isso funciona, como é que fica, qual é o percurso que ela faz dentro do contexto DC. Esse transistor aqui, como você vê ele polarizado em polarização direta aqui, ele faz o percurso que inclusive ele é caminho para a corrente desse transistor aqui, o BC547 vem para cá e se acaba aqui, essa é a polarização desse transistor último aqui. Então, analisado dentro do contexto DC, agora nós vamos examiná-lo dentro do contexto AC. Lembre-se que quando a gente examina dentro do contexto DC, nós eliminamos os capacitores, que você sabe que a corrente DC ela não fica transitando por um capacitor, ela carrega o capacitor e acabou o caminho dela por ali. Então é só dentro da ótica de resistores, de corrente direta. Pois bem, querido, agora nós vamos interpretar dentro do contexto AC, nós vamos ver o caminho do sinal de áudio. Ele é injetado na base desse transistor aqui, o Q6. Para que isso aqui, olha, você está vendo aqui essa divisão? Para quê? Não disse que para a gente contar como se fosse um único resistor de 120K? Quando a gente fabrica um amplificador e ele está trabalhando, a tensão aqui ela sofre variações. A consumo, o consumo do amplificador faz a tensão sofrer variações. E essa variação ela é sentida aqui nesse resistor. Não é interessante que essa variação da alimentação seja sentida pelo primeiro transistor.
Por essa razão, eles dividem o que seria um único resistor, dividem em dois, passa pelo primeiro resistor e eles fazem uma filtragem. Para quê? Para evitar flutuação, para evitar ondulação na corrente e na tensão de polarização. A única coisa que pode variar aqui é o sinal de entrada. Se a tensão de fonte de polarização ficar variando, nós vamos ter ruído e distorções. E ninguém quer isso no amplificador. Por isso, em vez de colocar um único, poderia ser colocado um resistor de 120K? Sim, poderia. Se a fonte nunca variasse, mas não é assim, né? A gente sabe que as fontes existem queda de tensão. Pois bem, por isso ele faz essa divisão, uma filtragem para quê? Para manter uma tensão estável nesse ponto, para que a variação ocorra somente na presença do sinal de áudio. Vamos adiante. Resistor de 1K8 alimentando o transistor e ele precisa dar percurso à corrente AC. Quando o sinal AC entra aqui, ele vai provocar a variação nesse ponto aqui. Ele está numa situação de estabilidade e aqui ele vai provocar uma variação. Mas para que essa variação exista, é necessário que exista um caminho para a corrente AC. E está aqui ele, ó. É esse aqui o caminho da corrente AC. Quando o transistor começar a amplificar, ele vai usar esse caminho aqui, olha, o capacitor e o resistor. Aí sim, ele vai produzir uma oscilação nesse ponto que vai ser sentida pela base deste PNP aqui, que é o amplificador de tensão. Esse transistor aqui não amplifica a tensão, só corrente. Esse aqui amplifica a tensão. As variações de tensão nesse ponto serão sentidas por ele e ele drenará a energia da fonte e fará variar a tensão nesse ponto aqui, em maior nível. Aqui era uma tensão baixinha, aqui ela já é mais intensa. E essa variação de tensão nesse transistor aqui já vai ser percebida por esses dois transistores que são justamente os transistores de saída. Como é configuração Darlington, você percebeu que foi direto do amplificador de tensão para os transistores de saída. Não precisou de mais um reforço de sinal. Por quê? Porque aqui nós temos dois Darlington. O Darlington você sabe como é que é, né? Exatamente como o desenho está mostrando. Vou dar um zoom aqui. Olha, é exatamente isso que é um Darlington. É um transistor acoplado a outro transistor. Os dois coletores ficam juntos, só tem uma base e o emissor de um pega na base do outro e o emissor do maior vai se tornar o emissor de todos. Então isso que é um transistor Darlington, são dois em um, dois transistores funcionando como se fosse um único transistor. Continuando. A tensão que varia aqui, como eu disse há pouco, será sentida nesse ponto. Ela variará para cima e para baixo, para cima e para baixo. O semiciclo positivo encontrará caminho pelo transistor NPN. Então vem o semiciclo positivo, aciona o transistor, ele conduz e o que é que acontece? Ele conduz e ele vai olhar para onde? Para cá, porque tem uma resistência muito baixa aqui indo para o terra. Então ele vai conduzir e carregar esse capacitor. Quando ele carrega esse capacitor, o alto-falante se movimenta para frente. Pois bem, quando a tensão diminui aqui, nós teremos um semiciclo negativo. Vai ser sentido aonde? Nesse transistor PNP. Quando o transistor PNP perceber o semiciclo negativo, o que é que ele vai fazer? Ele vai drenar a energia da fonte, mas ele não pode, você sabe disso? Ele só vai drenar a energia de onde tem. Onde é que tem? Aqui que ficou a energia da carga inicial propiciada pelo semiciclo positivo. Então, quando vier o semiciclo negativo, ele puxa a energia e descarrega para o terra. Você entendeu? A compreensão AC é bem simples. Esse transistor aqui, querido, você está vendo aqui esse BC547 com mais um resistor de 47K, 2 diodos e um resistor de 120R? Você sabia que eu poderia substituir tudo isso aqui, olha, toda essa malha bem aqui, por dois resistores? Eu poderia pegar um resistor de 3K9 e ligar desse ponto do catodo desse diodo para o terra e desse ponto aqui, olha, desse ponto aqui sai um resistor para o terra e desse ponto aqui outro resistor para a base do transistor PNP. Seria o bootstrap. Esse aqui está fazendo a função de bootstrap. Mas por que eu não faço isso para ficar mais simples, para ficar mais rápido de desconfeccionar, para tirar mais um transistor, tirar tudo isso? Aquela outra configuração, ela funciona, vai dar som, pouca gente vai perceber a distorção, mas ele tem um problema, ele provoca uma deficiência. Nesse contexto aqui, ele provocará uma deficiência no semiciclo negativo.
ele vai provocar uma cava na forma de onda. Então, para evitar esse problema, constituiu-se essa outra malha bem aqui, com esse resistor, esse transistor, resistor e esse diodo aqui. Esse diodo aqui são apenas para manter uma tensão aqui um pouquinho diferente dessa aqui, para poder romper a barreira de depressão e deixar a base emissor dele aberta, para que ele possa fluir a corrente. Você está entendendo, querido? Qual é a razão desse capacitor aqui, ó? Outro dia eu mostrei um vídeo aí tem um vídeo aí fala sobre transiente. O transiente, querido, ele acontece quando você projeta um amplificador, aí você faz todos os cálculos e tudo mais, aí dá tudo certo lá. Mas quando ele vai para a prática, quando acontece mesmo a feitura, a confecção da placa, existem fenômenos, existem questões, trilhas podem se transformar em bobinas, indutores, a proximidade entre trilhas pode transformar ali um capacitor, a distância, o comprimento de uma trilha pode se transformar num resistor, e para circuitos que oscilam, o amplificador ele não é para oscilar, mas para circuitos que podem oscilar, esses fenômenos, essas coisas que eu acabei de falar, elas podem provocar oscilações indesejáveis no amplificador. E o transiente, quando você analisar os esquemas, você vai logo no amplificador de tensão. Aqui que você vai encontrar aquele capacitor, justamente porque precisa-se impedir que aquele transiente seja gerado, e se ele não for impedido, ele vai ser amplificado, vai queimar o transistor, vai queimar os tweeters, vai queimar resistor, entendeu, querido? Esse amplificador aqui de tensão, ele é um elemento crítico, por isso que se coloca um capacitor aqui, porque é aqui que pode gerar aquele transiente, e o transiente ele queima amplificador. E detalhe, o transiente, embora você tenha uma tensão de 60 volts, aí você pode pensar, então no máximo que ele pode dar é 60 volts. Não, querido. O transiente é uma frequência muito alta em curto espaço de tempo, muito comprimida, que ela chega a tensões 3 a 4 vezes superiores à tensão de fonte. É uma coisa interessante de se estudar, mas o transiente ele atinge tensões muito elevadas. Mais uma coisa a se dizer aqui, o diodo, né, nós estudamos a função desses dois diodos aqui. Aqui no projeto original tinha um multiplicador de VBE. É aquele transistor que a gente coloca aqui com o resistor polarizando a base dele, provocando uma queda de tensão de emissor para coletor. E essa queda de tensão, independente da corrente que passar nele, vai ser mantida ali. Eu tirei para colocar esses dois diodos para simplificar. Eu espero que essas explicações tenham lhe ajudado. E no mais, o que eu tenho para dizer para você é isso, né? Porque esse resistor aqui, para polarizar esse transistor aqui, para que ele fique... Ele é um amplificador de corrente, ele não amplifica a tensão. Ele poderia ter sido substituído, tudo isso aqui, por aqueles dois resistores que eu falei para você. Mas preferiu-se fazer desse jeito para resolver uma deficiência que ficaria evidente no semiciclo negativo. É isso aí, querido. Boa sorte!